iniciando mais um evento da ESA, nossa Escola Superior de Advocacia. E hoje, numa conversa da maior importância, de grande relevância, sobre direitos humanos, direitos sociais e dignidade do trabalho, com foco especialmente nas mulheres presidiárias ou naquelas que já contam aí com a sua possibilidade de reinserção na sociedade. E eu estou aqui no centro dessa roda para fazer uma interlocução com os maiores especialistas nesse tema. E com grande destaque, que nos dá a honra da sua presença, a doutora Patrícia Vilela Marilhões. A doutora Patrícia Vilela fez currículo da maior expressão, muito denso, e nós vamos, pouco a pouco, pontuando ao longo desse programa. Ela que é advogada, formada pela Universidade Mackenzie, também aluna ouvinte, convidada no curso de Filantropia e Terceiro Setor da Universidade de Harvard, e presidente do Instituto Humanitas 360. E já digo nosso instituto porque faz um trabalho de referência, como vocês verão, de grande importância. E para fazer essa troca e esse aprendizado, trouxemos convidados também a ser aplaudidos por sua história, por sua trajetória. Aqui a doutora e professora Adriana de Mello Nunes Martorelli, também advogada, também formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direito Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, especialista também em Direitos Humanos, também pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutora em Ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade da USP. Nossa já conhecida e sempre parceira, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, que sem dúvida a maior ou uma das maiores comissões da nossa OAB, e também conselheira da OAB São Paulo, Isabela Castro, que sempre nos dá, está emanada nas nossas causas. Muito obrigada pela sua dia de hoje. Luciano Gurgel, que além de um amigo nosso e parceiro, é economista, com bacharelado pela FEUSP, mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, tem passado por instituições de maior referência, Safra, Santander, HSBC, mas desde 2015 fez ali uma mudança de vida e optou por atuar como executivo em organizações sociais de grande impacto, organizações de direitos humanos, de expressão, né? E ele vai nos contar um pouquinho também dessa busca, né? Desse caminho. Priscila Akemi Beltrano, nossa vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, mestre em Direitos Humanos e graduada pela Universidade de São Paulo, que tem feito um trabalho muito denso à frente da nossa Comissão de Direitos Humanos. Eu quero falar, eu como advogada trabalhista, sempre temos como foco a dignidade do trabalho, né? A Constituição salvaguarda o trabalho, mas não um trabalho qualquer, ela salvaguarda o trabalho digno. Isso deve nortear todas as nossas ações, especialmente de nós, advogadas e advogados, e de todos aqueles que são membros da comunidade jurídica. E me chamou muita atenção a atuação do Instituto Humanitas 360,
porque canalizou toda a sua força, as suas possibilidades, os seus recursos, justamente para uma parcela da sociedade que é bastante discriminada, que sofre toda sorte de preconceitos e que sabemos, mas às vezes não damos nenhuma atenção, que tem o seu trabalho, por vezes, explorado dentro dos presídios, a sua mão de obra explorada dentro dos presídios, e quando essas mulheres alcançam a liberdade e aí a possibilidade de reinserção na sociedade, encontram toda a sorte de vicissitudes para se restabelecer e encontrarem um trabalho digno que lhes possa prover a sobrevivência. E encontrei no Instituto Humanitas realmente todos os diferenciais e gostaria que a doutora Patrícia Vilela nos dissesse por que esse enfoque, como que isso se originou, qual foi a semente, qual foi a construção deste que hoje é realmente um instituto de referência internacional que faz esse trabalho tão nobre. Muito obrigada. Primeira, querida Sara, muito obrigada por esse convite. Obrigada a todos que vão poder ter acesso a esse material. E se vocês me permitem, eu gostaria, em nome da maior divulgação disso, que mais pessoas pudessem entender e nos conhecer, fazer uma pequena descrição física da minha pessoa. Eu sou uma mulher de 54 anos, de pele clara, cabelos claros, olhos castanhos, tenho um cabelo comprido, hoje solto, e estou vestindo uma calça xadrez, um blazer preto, sapatos amarronzados, e estou num auditório rodeada de amigos cívicos. Eu tenho 2 doutoras à minha esquerda, 3 outros doutores, um doutor e 2 doutoras à minha direita, e estamos no auditório. Assim, eu gostaria de começar a minha explanação e dar muito boa tarde a todos nós. Como tudo isso começou? Eu acho que começa com uma questão de foro íntimo muito grande. Ainda como estudante de direito, eu sempre tive uma paixão pelos direitos humanos e pela defesa dos direitos humanos. Já tinha me dado conta que muitos direitos se tornaram benefícios e privilégios no nosso país, ainda que sejam constitucionais, ainda que sejam salvaguardados pela nossa Carta Magna. Fui uma criança que passou alguns dos seus primeiros anos até a sua pré-adolescência na ditadura. Venho de um lar onde meu pai lutou contra a ditadura, sendo nos anos 70 o vereador mais jovem eleito no Brasil e que ficou desaparecido por alguns dias, exatamente pela sua insurgência contra aquele sistema. E eu acho que por todas essas razões e outras que apareceram depois, desde a minha infância eu já fui muito inoculada pela luta por direitos. É claro que o maior entendimento do que era essa luta pelo direito humano, pelo direito à existência, pelo direito à liberdade de expressão, que hoje tem sido tão discutido, e essa discussão ela precisa acontecer, mas ela precisa acontecer com conteúdo, para que a nossa liberdade de expressão não seja uma expressão de ódio, mas uma liberdade de expressão pela luta dos direitos de outras pessoas. E depois, já na faculdade, isso começa a ficar um pouco mais claro, mas foi muito tendo uma vivência fora do país, num ambiente filantrópico bem institucionalizado, que eu percebo o quanto a liberdade de expressão, principalmente de mulheres, ela é silenciada, ela é interrompida, ela é estagnada. E liberdade de expressão de mulheres que estão num sistema que por si só é silenciador e que nesse país é o resquício ditatorial. E eu falo isso com responsabilidade. O nosso sistema penitenciário neste país é o resquício de 2 décadas e um pouquinho mais de ditadura, que se perpetuou entre nós, se naturalizou entre nós, se encrustou e se enraizou entre nós como dado. E quando
eu começo a ter incursões dentro do sistema. Eu ainda não tinha montado essa organização e preferia não montá-la, porque eu acho que quando a gente monta certas instituições, nós acabamos perdendo o diálogo com outras. Eu não queria que isso acontecesse, mas eu fui seriamente aconselhada que isso acontecesse, porque o tema era tido como muito complexo. Então é melhor que você se organize muito bem, Patrícia, e não que faça incursões ao sistema, fazendo amostra de vídeos, de cinema, e acompanhando amigos cineastas fazendo filmes dentro do sistema. Eu então percebi que ali existe uma população extremamente institucionalmente torturada, mas ainda dentro dessa população institucionalmente torturada existe um núcleo que é a população feminina. E ao perceber que nós todas, e existe já um filme com esse título, somos mulheres que menstruam, nós todas somos mulheres menopáusicas, nós todas somos mulheres. Eu não me vi mais com o direito de ignorar essa situação. E essa situação precisa ser cada vez mais discutida. E nos fóruns onde eu já frequentei, Fórum Econômico Mundial e tantos outros, a discussão da situação laboral da mulher, ela existe, mas nunca existe a discussão da situação laboral desta mulher que não vai fazer parte de uma força de trabalho. Não vai. E porque ela não vai fazer parte de uma força de trabalho, então ela é excluída por nós mesmas. E nós não podemos excluir mulheres desta conversa. Talvez por isso eu tive que fazer uma opção de ser advogada para não ser uma justiceira, e mesmo assim, se eu não tomar cuidado, eu me vejo nesse lugar de justiceira. Eu decidi que eu não me calaria mais e denunciaria, e quando a gente denuncia a gente paga preço, denunciaria a situação da mulher dentro do cárcere, porque essa não pode ser uma situação determinante às custas de um determinismo quase biológico, de que essa mulher, tendo passado por esta experiência, e gosto de dizer que ela não passou por essa experiência muitas vezes por um prazer próprio ou por uma decisão própria, enormemente forças das circunstâncias a levam para esse lugar, e portanto somos todos corresponsáveis por essa entrada, e somos ainda muito mais corresponsáveis pela permanência e pela saída dessa mulher do cárcere. A resposta não podia ser muito simples, né? Desculpa. Não, mas é importantíssimo. Queríamos saber como tinha se desenvolvido o Instituto, que, aliás, ele foi fundado em que ano? 2015. Vamos completar 10 anos no ano que vem. E já com muitos avanços, mas as demandas são realmente mensuráveis, né? E sabemos de todos os obstáculos, né? Para alcançar algo maior. E a nossa vice-presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma consideração em relação a esse trabalho e como nós, da OAB São Paulo, podemos atuar para corresponder a esse trabalho e para garantir, sobretudo, questões mínimas, como, por exemplo, até o próprio acesso, não é, ao direito de defesa, doutora Patrícia. Obrigada, doutora Sara, senhora Nada, que da seu convite de participar do momento de discussão difícil e compartilhar a trajetória do doutor Patrícia é realmente inspiradora, em um sentido que eu acho que eu me identifico, acho que desde o começo, quando a gente vai fazer direito, né? Eu acho que tem um incômodo, alguma coisa para a gente melhorar na sociedade. E aí eu participei da Semana Jurídica no Mackenzie, acho que 2 semanas atrás, e na minha fala eu perguntei para todos os alunos quem tinha ido fazer direito pensando em direitos humanos, sabe? Metade das pessoas levantaram a mão porque sabem que é um chamado, é alguma realidade que nos toca pessoalmente, individualmente,
e que eu acho que a doutora Patrícia falou, é melhor a gente estudar para a gente não se tornar justiceiro e não piorar o cenário ainda mais. Até no trabalho que a gente faz na comissão, eu queria fazer um questionamento para a Patrícia, porque eu acho que o trabalho nesse tema das mulheres no cárcere, acho que ele é multidimensional. Eu acho que são vários fatores do patriarcado, do nosso tecido social desigual para as mulheres que levaram a mulher a serem exacerbadas, e a dificuldade, praticamente a impossibilidade delas saírem e retomarem a vida de uma forma com dignidade, como você bem falou, Sara. A gente organizou um evento na OAB sobre letalidade prisional. A gente fala muito em letalidade penitenciária, mas agora a gente tem, com estudos bem densos, com bastante números, de um estudo da GV com isso, a gente tem essa letalidade prisional de forma muito comprovada. As pessoas morrem muito marecendo, tanto nos presídios de adulto, quanto em instituições de tratores, de cumprimento de medida educativa, o que é uma violação brutal, porque na grande maioria dos casos é considerado como morte natural. Como centros de reforço educativa tem morte natural de 60% dos jovens, então, já vi com bastante grave e que dá conta no respeito aos direitos humanos. É um tema que a Humanitas também olha, de que forma também a doutora acha que a gente poderia contribuir por causa que vocês identificaram e disso de forma tão brilhante. A maneira com que o Instituto Humanitas 360 encontrou para trabalhar dentro do cárcere com a maior transparência, legalidade e padrões de trabalho digno foi dentro da Lei de Cooperativas Sociais. Então, tivemos que, inclusive, arguir com as associações correspondentes de que as mulheres em cárcere são suficientemente economicamente vulneráveis para, então, serem mulheres socialmente cooperadas. Não era um entendimento, porque isso nunca tinha acontecido, e eles refutaram a nossa primeira tentativa, então, de fazer o registro, tanto na Junta de Comércio do Estado, quanto perante a associação. Tendo esse entendimento respaldado por 2 escritórios de advocacia, nós começamos a nossa atividade. Esse grupo, então, é escolhido pela unidade prisional, e nós começamos, então, a explicar, inclusive para as mulheres, o que é uma cooperativa social, com todo o regramento jurídico, e elas passam, então, por um processo de letramento, inclusive para decidirem se querem ser cooperadas e se não querem ser cooperadas. Porque depois disso vem os nossos acordos, o nosso plano de trabalho. Daí nós entramos realmente, profundamente, na situação carcerária daquela mulher. E nós já tivemos, sim, óbito dentro da nossa cooperativa. E foi muito, muito triste, porque já estávamos todos muito vinculados a Roseli, quando ela teve um óbito. Poderia ter sido um óbito evitado, e não foi. E realmente, nessa hora, a advogada passa a ser justiceira, porque como não evitar um óbito? Se esse mesmo Estado que prende é o Estado responsável por essa vida. Sim. Portanto, esse Estado tem que ser responsabilizado por todas essas vidas, mas a nossa raiz arcaica, reacionária, escravocrata, não entende isso. E essas mortes, então, são todas naturalizadas, morte natural. Mas essa morte natural precisa de uma explicação. E nenhuma explicação vem sem uma justificativa, ou vem sem uma contação de história que justifique essa morte. E a contação de história é que ela era uma pessoa cardiopata. Bom, mas qualquer cardiopata pode morrer, é verdade, mas um cardiopata fora do sistema, ele poderia ter os recursos, inclusive de saúde pública, gozar de recursos de organizações não governamentais que dispõem disso, até estar trabalhando num lugar em que ela pudesse ter algum tipo de recurso. Estando institucionalizada, é o Estado que precisa responder por esses recursos.
e as unidades penitenciárias não dispõem dos profissionais que cuidem dessa vida. Então foi muito, muito triste. E eu conto um caso simplesmente para, acho que, ilustrar tantos outros casos que acontecem. De novo, se isso não é trazer aos dias de hoje a situação de naturalização da morte que nós vivemos em tempos ditatoriais, o que seria então? Quando as pessoas sumiam e até hoje muitos nem apareceram, quando as justificativas eram as mais pífias possíveis, quando elas vinham, e elas vinham dotadas de mentiras. Isso é trazer aqueles tempos aos tempos de hoje. E nós não precisaríamos estar vivendo de novo o que abominavelmente nós já vivemos. Sem dúvida. E com a máscara, né, de que estamos privando todos de todas as liberdades e direito e democracia. Inclusive, presidente Isabel, esse ano nós estamos aí aniversariando os 8 anos da Lei Maria da Penha. E tenho dado algumas palestras e me chama a atenção porque a Lei da Maria da Penha, ela protege, inclusive, a mulher no seu ambiente de trabalho. Então, aquela que sofre violência, ela tem o direito de ter o contrato de trabalho suspenso enquanto ela estiver nessa situação de vulnerabilidade. E eu sempre me questionava, né, que a proteção ao trabalho está garantida, o emprego está garantida, mas ela não tem uma contraprestação, porque nesse lapso de tempo ela precisa sobreviver, não é verdade? E isso me questionava, mas se vinha à baila as questões de que se o empregador tivesse que fosse onerado com o pagamento dos salários, haveria uma discriminação para manter o contrato de trabalho e depois até, posteriormente, em caso de contratação da mulher. Até que me parece que já vi gente um auxílio previdenciário para essas mulheres. Mas ainda que estamos tratando aqui de mulheres no contexto da sociedade. E se é assim, com tais dificuldades para a mulher que não é egressa do sistema prisional, nós sabemos quão mais gravoso é para aquelas ex-presidiárias que são egressas desse sistema. Como a Comissão da Mulher Advogada vê isso, elabora isso e pode auxiliar a Fauzi? Bom, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, Sara. Uma honra estar aqui do lado da doutora Patrícia, de tantas outras pessoas que eu gosto, em especial a doutora Priscila, junto aqui na frente, né, da OAB. Nós não temos hoje, dentro da Comissão da Mulher Advogada, um enfoque específico com relação às egressas. E até acho muito interessante a gente trazer esse tema e, eventualmente, criarmos uma frente de trabalho nesse sentido, porque a gente tem vários grupos de trabalho, já com outros enfoques, mas não com esse. E a gente vem sempre trabalhando essa questão da dignidade do trabalho e das questões da violência doméstica. Inclusive, nós estamos lançando agora um projeto que chama Tem Saída. Esse projeto Tem Saída é uma parceria com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria e com diversas empresas parceiras que estarão oferecendo vaga de trabalho para mulheres em situação de violência. Porque você veio retratar para a gente a mulher que já está empregada e que acaba tendo que se afastar pela situação de violência. Um outro lado da história são as diversas mulheres que não estão empregadas e que por isso não veem opção de terminar aquele relacionamento violento, elas não veem saída, né, para poder ter uma vida com autonomia e se submetem àquela violência constante. Então esse programa Tem Saída, ele visa justamente abrir uma porta para que essa mulher possa sair, romper aquele relacionamento e recomeçar a vida. E falando em recomeços, e aí quero trazer aqui uma expressão do nosso colega que já não está mais aqui, mas que ele falou em ousadia de viver, né? E eu gostei muito quando a gente estava conversando antes de entrar na questão da coragem
de ter ousadia de viver, né? E essa ousadia de viver, ela precisa ser perseguida, é uma coisa que a pessoa precisa ter essa garra de descobrir, e eu acredito que a gente precisa dar esse apoio para todas essas mulheres, sejam egressas ou não, todas elas de alguma forma estão vivendo uma violência, seja uma violência institucional dentro do sistema prisional, seja uma violência doméstica, seja uma violência profissional. E eu acho que a questão psicológica, para que ela tenha forças para romper tudo isso e para continuar a viver, para ter essa ousadia de viver, é muito importante. E eu estava aqui conversando com a doutora Patrícia antes da gente começar, e ela estava me contando aqui do programa Tereza. E eu queria convidá-la para falar um pouco mais sobre esse projeto Tereza, que me encantou. Me encantou já a começar pelo nome, que você descreveu de uma forma tão poética, que me emocionou. E eu acho que isso vem, assim, de encontro a esse programa Tem Saída. E o quanto que é importante nós trocarmos ideias na construção desses programas e dessas opções, né? Para que realmente haja opção, porque normalmente não há opção. E até por falta de opção é que muitas vezes a mulher acaba vindo para o sistema prisional por forças daquelas circunstâncias do sistema onde ela vive, daquela situação precária, já sem dignidade, já sem oportunidade, e ela vai para o sistema prisional. E lá a situação dela piora muito mais. E continua ruim quando ela vai sair, porque ela também continua sem saída e sem oportunidades, né? É um círculo vicioso. Então, quando a gente vem rompendo esse ciclo e oferecendo oportunidades, como Tem Saída, como Tereza, eu acho que a gente constrói aqui uma rede que precisa estar cada vez mais fortalecida, cada vez mais entrelaçada com as Terezas, para que a gente realmente possa estar unido aqui, oferecendo algo que tenha aqui consistência e que tenha perenidade, né? Para realmente abrir os caminhos. Conta pra gente sobre o Projeto Tereza. Muito obrigada. Antes de eu contar sobre o Projeto Tereza, é muito importante que todos tenhamos o mesmo entendimento. Mulheres egressas do sistema penitenciário ou em progressão de pena são as mulheres sistematicamente mais abusadas do nosso país. Porque elas não são só abusadas pelo abusador, elas são abusadas por um sistema que corrompeu todos os seus parâmetros de abuso ou não abuso. A maioria das mulheres dentro do sistema, elas hoje são vistas como criminosas, mas elas já foram abusadas na sua segurança alimentar, elas foram abusadas na sua segurança física, sexual, elas foram abusadas em todos os seus direitos à educação, ao saneamento básico, ao transporte, à saúde. Com todos esses abusos dentro da vida de um ser humano, o que será que sobra de humanidade dentro da vida, da casa desse ser humano quando ele tem casa? Quantas vezes eles não são moradores de rua? Dentro da cooperativa feminina Lili, aqui em Tremembé, nós tivemos uma moradora de rua durante 25 anos. E ela saiu da rua para ser institucionalizada. Essa é a vida dessa mulher. O que nós podemos pensar? E mesmo sem poder pensar nada, o julgamento de valor vem. E bem. Somos uma sociedade que julgamos todos os dias e todas as noites, sem ter a menor consciência ou sem tentar fazer o menor exercício empático, que dirá de compassividade, sobre essa vida. E ainda achamos que aquela pessoa... Portanto, se nós não entendermos o nível de abuso sistemático que aconteceu nessa vida, essa ousadia de viver, ela acaba sendo quase que um jargão. Mas não. Ela é a última chama de esperança que ainda existe naquela vida sequestrada da sua humanidade. E nós, com todo o nosso aparato social, ainda achamos que podemos julgar aquela pessoa. Dito isso, é assim que essa mulher é levada ao crime e assim essa mulher é institucionalizada dentro do sistema. Ainda ao crime que é machista, que é misógino.
Porque mulheres institucionalizadas por lei de droga, por exemplo, são os soldados mais baixos de uma hierarquia criminal bastante alta e desenvolvida. E essas mulheres são colocadas ali e rapidamente substituídas. Essas mulheres não têm visita das suas famílias, essas mulheres são jogadas dentro de um sistema que recolhe corpos e amontoa corpos, achando que aqueles corpos vão ficar lá por muito tempo, porque afinal de contas, crimes equiparados a crimes hediondos são penas longas, mas o nível de resiliência do ser humano também é alto, e o poder do faccionamento ali dentro é o que existe, porque se o Estado não existe, e ele não existe, o faccionamento já percebeu isso e impera, fazendo com que mulheres que nem eram faccionadas se faccionem. E nós não estamos vendo isso acontecer. Chega uma hora que essa mulher sai. E quando essa mulher sai, não poucas vezes, senão que a maioria das vezes, ela sai com uma pena de multa. Além da pena restritiva de liberdade que ela pagou ou está pagando, ela tem uma pena financeira em cima da vida dela. E a pergunta que eu faço é, com que meios pagar essa pena? Essa mulher realmente está num ciclo vicioso. Porque quando ela vai sair ou antes dela sair, o crime já está falando para ela qual é a situação dela. Essa mulher tem muito pouco acesso à justiça, ainda que a nossa defensoria faça um trabalho hercúleo. Ela tem muito pouco acesso à justiça, então ela já fica sabendo da situação dela pelo crime. E o crime cooptando esta mulher para que ela venha trabalhar para ele, porque a única maneira hipotética dela pagar isso, e é hipotética porque ele não está pensando no pagamento da pena dela, pena de multa dela, é ela pagando essa pena de multa, porque senão ela não terá seus direitos reinseridos à sua vida. Ela não terá uma carteira profissional, ela não terá um título de eleitor. Se ela estudou, ela não terá um registro profissional do que ela estudou. E essa mulher é uma pária da nossa sociedade. Portanto, a única coisa em não tratar deste tema é servir como assessores ao recrutamento das facções criminosas. Não fazer nada já é fazer. Não fazer nada já é dar um grande assessoramento ao faccionamento, que hoje, na minha maneira de ver, é o maior perigo à nossa soberania nacional. Porque o que a facção criminosa disputa é controle territorial. E eles têm um exército sendo recrutado a todo momento. Porque o Estado não aparece, e quando o Estado aparece, ele aparece de uma maneira violenta. Ele aparece de uma maneira castradora. E a sociedade civil aqui do lado de fora se omite em fazer alguma coisa. Portanto, se a OAB tiver esta ousadia de fazer algo a estas mulheres egressas, é tudo que nós precisamos. Como nasce a Tereza? A Tereza nasce de um programa dentro do Instituto Humanitas, que se chamou e se chama Empreendedorismo Atrás e Além das Grades, por um entendimento de que atrás das grades nós precisaríamos de um arcabouço legal que nos respaldasse com parâmetros muito claros, a cooperativa social e lei federal que a descreve como ela deve ser. Além das grades, nós precisamos ser muito ágeis, porque essas mulheres já estão sendo recrutadas e cooptadas, sem nenhuma outra alternativa. Então nós precisamos de uma empresa, de um negócio social, que possa empregá-la, na melhor das hipóteses, mulheres que passaram por cooperativa e que já tiveram esse treinamento, já desenvolveram esse vínculo de assistência psicológica, vínculo de assistência social, vínculo de assistência jurídica, mas a Humanitas não faz a defesa delas, pelo contrário, a Humanitas impulsiona que elas procurem a Defensoria Pública, que é quem deve fazer esse trabalho, e muitas vezes trabalhamos em conjunto com a Defensoria Pública. Mas do lado de fora, essa mulher precisa trabalhar. No jargão popular, ela precisa fazer o corre certo. Porque o corre errado já está posto, já está oferecido. Qual é o corre certo que ela vai fazer? Ele é muito sedutor. Porque hoje a humanidade não está em busca de exaurir as suas necessidades, mas os seus desejos. E o desejo do ser humano não tem limite. As necessidades nós sabemos quais são. De moradia, de saúde, de saneamento, de escolaridade, de alimentação, isso nós sabemos.
mas os desejos vão muito além das necessidades. E o crime opera no desejo das pessoas, não nas suas necessidades. Então a Tereza se transforma, ela é incubada pelo Instituto Humanitas 360. Quando as mulheres começam a sair, nós institucionalizamos uma empresa, com todas as regras empresariais de uma empresa, com todos os seus devidos registros, e essas mulheres, tendo passado pela cooperativa ou não, passam por um critério de seleção. Nunca o nosso critério de seleção é quão complicada é a sua vida, porque isso a gente já sabe, que a vida está complicada, que tem dívida, que tudo isso a gente já sabe. O critério de seleção é, hoje, o que você sabe fazer? Alguma atividade manual? O que você precisa, o que você sabe fazer, o que você precisa dentro da sua casa. Para isso, a assistência social vai ter que conhecer a sua vida. Então, é um critério de seleção você querer abrir a sua vida. Nós precisamos saber, você está em progressão de pena, você já cumpriu, você tem pena multa, quantos filhos você tem. O nosso critério de seleção é o quanto você quer ser aliada e o quanto nós podemos saber de você para poder te assessorar. E hoje nós temos 15 mulheres em São Paulo trabalhando, temos 4 mulheres no Maranhão, e você vai me perguntar, mas só isso, Patrícia? Bom, se os trancos que a gente passasse para chegar só a essas 15 e essas 4 fossem menores, eu digo para você que meu sonho é 500. Mas hoje nós temos 15. Essas mulheres todas estavam fazendo todos os figurinos do musical da vida do Martinho da Vila, trabalhando com Miguel Falabella. E vão todas ao teatro ver o seu trabalho acontecer. É uma valorização, é a dignificação desse trabalho, que eu não vou nunca poder competir com o crime enquanto elas ganham. É claro que no crime você vai ganhar muito mais, mas é uma questão de preço e valor. E hoje a Tereza é uma empresa, então, empregadora de mulheres egressas ou em fase de cumprimento de pena, mostrando que a pena vale a pena. E o nome Tereza foi um nome discutido com grupos de comunicação. O André Popovic liderou isso com várias discussões, e o nome Tereza era um dos 100 nomes. Na época, o secretário de Administração Penitenciária era o Dr. Lorival Gomes. Eu fui apresentar para ele, e ele disse, mas a senhora sabe o que é este nome? Eu falei, sim, doutor Lorival, é exatamente para isso. Vamos ressignificar uma fuga para uma saída sem volta, porque o objetivo final de tudo isso é não haver reincidência, que é um custo enorme para o Estado, do qual também nós não falamos. Os custos econômicos desse aprisionamento. Não, é fantástico, assim, com essa questão, né, da saída sem volta me tocou muito. E assim, eu conheci o projeto hoje, você falando, mas uma coisa que me veio à mente é que o fato da gente estar aqui com uma cooperativa que faz produtos que podem ser consumidos aqui pela classe média, por pessoas aqui que estão fora, é uma forma de comunicar a essa sociedade esse problema que está acontecendo. Porque eu acho que você apontou, né, que é necessário que a gente saiba, né, desse problema e que a gente tome esse partido. E muitas pessoas, tenho certeza, do nosso convívio social, cultural aqui, preferem não saber. Então, assim, faz de tudo para evitar conversar sobre isso. Faz de tudo para evitar confrontar essa situação, porque essa situação é difícil de lidar, ela é dolorida, ela é aqui, eu acho, que uma grande ferida da nossa sociedade, porque mostra o quanto incompetente nós somos, né? O quanto o Estado não cumpre com os seus afazeres aqui, com as suas competências, que deveria estar provendo tudo isso que você abordou e que, na verdade, ele não entrega. Então, quando eu vou adquirir, ou quando eu for presente um produto desse, que ainda vem com uma etiqueta, com o nome, com a história daquela egressa que fez aquilo, fico até emocionada de verdade. É uma forma da gente estar exteriorizando isso, né, e da gente estar colocando, trazendo a público essa situação. Então eu acho assim, eu queria dar os parabéns realmente, e conte com a AB, em especial pela Comissão da Mulher Advogada, para que a gente possa divulgar, compartilhar esses produtos, para levar aqui essa situação
para que mais pessoas estejam envolvidas, conscientes disso tudo que está acontecendo e para que mais pessoas possam participar aqui dessa campanha. Muito obrigada. E aproveitando o gancho, amiga, você veio um gancho fundamental. Realmente, a maior parte das pessoas se omite por todas as razões, e não vamos aqui julgar, como bem disse a doutora Patrícia. Mas o doutor Luciano Gugel, que aqui está, ele muito me impressiona, porque é um economista aí renomado, formado pela USP, com uma carreira brilhante, já no auge de instituições financeiras mais alto gabarito, e justamente quando estava no apogeu, ele resolveu, numa iniciativa corajosa, difícil, Uma ousadia do vivente. não é? Muita ousadia, já se cita toda essa trajetória para trabalhar com questões de natureza social, para trabalhar para o mundo. Realmente, obviamente, todos têm em torno dele questionando: Luciano, será que você está bem? O que está acontecendo? Que você está indo lá para a África? Conta um pouco dessa motivação, porque por vezes temos conhecimento de todas essas questões, mas o que nos interessa e o que transforma é efetizar, é a prática. Obrigado, doutora Sara. É uma honra estar aqui com vocês, doutora Patrícia, uma honra. Eu, por um momento, me senti um peixe fora d'água, único economista entre advogadas, mas eu já logo me conectei com a fala da doutora Priscila, que talvez tenha uma palavrinha aí que nos una, que é a ambição dos direitos humanos, né? E é um pouco diferente das faculdades de direito. Quando você pergunta numa faculdade de economia se direito humano é alguma das razões pelas quais você escolheu, você pode ter certeza que é zero, que as pessoas estão mais interessadas em trabalhar na Faria Lima do que qualquer outra coisa. E eu digo isso sem juízo de valor nenhum. Acho que é importante eu contar um pouco a minha história. Eu sou filho de uma família de classe média, do bairro do Cambuci, que eu costumo dizer que é um bairro de passagem em São Paulo, porque de um lado você tem a Paulista e tudo que a gente conhece da Paulista, e ali muito pertinho tem o Glicério e o centro da cidade. E o Glicério tinha uma coisa, eu também vivi 11 anos sob a ditadura, Patrícia, e o meu pai sempre foi uma figura que nos questionou a respeito do mundo em que nós vivemos. A gente cresceu com o valor de entender que o próximo é tão relevante quanto nós mesmos. Pais filósofos que ajudam a gente a formatar um pouco essa compreensão de vida. E no Glicério tinha uma coisa que deixou de existir em São Paulo, que é o albergue noturno. O albergue noturno tem uma característica muito, muito forte. Hoje foi substituído, tem os CRAS, né, que tem um papel fundamental para a população em situação de rua da cidade, mas o albergue ele não admitia que a pessoa passasse mais de uma noite. Então tinha filas enormes, naquela época São Paulo era frio, todos nós aqui lembramos, né, era mais frio do que é hoje. E a gente passava de carro ali, voltando à noite para casa, filas imensas, filas enormes. E eu dizia para o meu pai: o que vai acontecer com essas pessoas? Olha, eles vão entrar, vão tomar banho, vão fazer a barba, os homens, a mulher vai fazer as suas higienes, vão fazer a toalete básica, vão jantar, geralmente uma sopa quente, e vão ter uma cama para dormir, com roupa de cama nova, cobertor, mas no dia seguinte elas têm que ir embora. E aquilo era uma coisa que me incomodava, porque falava: poxa, mas por que ela não pode ficar? E aí você vai retomando a questão da primeira aula de economia, que se diz o seguinte: os recursos são escassos. Primeira aula de economia, a gente aprende isso e leva como uma lição para a vida. E eu acho que isso é um ensinamento importante, porque se por um lado a gente desenvolve valores humanos a respeito de como abrigar, de como acolher a necessidade do próximo, por outro lado, como é que a gente lida com essa máxima tão importante da economia, que é a escassez dos recursos? Eu passei 17 anos trabalhando no mercado financeiro e sempre com esse sentimento de como é que eu faço para trazer aquele jovem incompreendido de volta. Por 2 vezes eu prestei Instituto Rio Branco, que era uma maneira que eu achava que, poxa, eu acho que o mais idealista que um economista pode chegar é isso: vou trabalhar na ONU, sabe, trabalhar no governo e ajudar com política pública. Mas é difícil a gente ver a prática, né? Acho que você está falando, né, doutora Sara, da questão da efetividade das nossas ações.
E eu me perguntava, tá bom, eu não passei no Instituto Rio Branco, como é que eu faço agora? O que eu posso fazer para toda essa bagagem que eu tenho acumulada, fazer servir a mais gente, além do dono do banco, que todo ano fica muito feliz com a minha performance. E eu tive a feliz chance na minha vida de conhecer um banqueiro, esse chamado banqueiro dos pobres, que é um economista de Bangladesh, que desenvolveu uma iniciativa chamada Grameen Bank, que basicamente ele é o inventor do microcrédito. O microcrédito hoje é uma coisa super corrente, né? A gente fala muito, microcrédito e tal. Mas pensa que essa historinha se dá no ano 70, na metade dos anos 70, quando se tinha uma compreensão muito forte de que a pobreza é por preguiça, a pobreza é por indolência, a pobreza é por alcoolismo, a pobreza é por ações próprias da pessoa. E a Patrícia trouxe uma frase que eu tenho assim como outra máxima na minha vida, que nós somos produtos do meio. Tem gente que acredita mais e tem gente que acredita menos nisso. Eu sou daqueles que acreditam demais nisso pelas experiências que eu tive ao longo do meu percurso. E ele faz uma experiência como professor de economia, ele é PhD, inclusive, nos Estados Unidos, volta para dar aula de economia em Bangladesh. E ele faz uma coisa que nas escolas de economia, inclusive de direito, se faz muito pouco, que é visita de campo. A gente acha que visita de campo na faculdade de economia é visitar a Bolsa de Valores e 2 diretores financeiros na Faria Lima. Isso é, eu fiz minha visita de campo. Visita de campo é a gente ir na Brasilândia, é entender como é que a relação econômica se processa lá. É entender como é que se processa a relação econômica numa comunidade ribeirinha, numa comunidade quilombola. Esse deveria ser o trabalho de campo dos estudantes das faculdades de economia, administração. Essa é a economia de verdade. E isso é o que esse professor faz. Ele organiza um grupo de estudantes e fala, vamos a campo, entender que pobreza é essa. Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo, né? E o que ele descobre é assim, poxa, as pessoas estão trabalhando de sol a sol, principalmente mulheres. Isso é uma observação tautológica, não é que foi teórica, né? Ele foi na prática ver aquilo e ele descobriu, olha, são mulheres principalmente, trabalham de sol a sol e estão perpetuadas num ciclo de pobreza. E ele descobre que faltava um elemento chave naquela história, que era capital de giro. Toda iniciativa econômica, e a Patrícia estava falando de empreendedorismo, pensa numa mulher que cozinha para fora. Você precisa do capital de giro para comprar os ingredientes, comprar gás, comprar o fogão, contratar gente, cozinhar e só depois você vende. Essa verdade funciona para a mulher que vende comida para fora, para que passa para fora, para um homem que costura para fora, até a Boeing, a Apple, a Embraer. Toda atividade econômica precisa de capital de giro, toda. E quem provia aquele capital de giro eram agiotas. Nesse ambiente, todo mundo sabe bem o que é um agiota, mas eu às vezes tenho que explicar o que é um agiota. A única garantia de um agiota é a vida da pessoa, o agiota mata. E aquelas mulheres estavam presas numa relação de ter que pagar 80%, 100% ao mês de juro para aquele capital de giro fundamental para a iniciativa dela. A grande sacada é que isso é um regime análogo à escravidão. Isso é escravidão. A pessoa está escravizada por dívida. Esse professor, ele paga essa dívida que essas mulheres tinham, ele junta um grupo de 40 mulheres, paga a dívida, era $27, metade da década de 70. E ele diz o seguinte, ao invés de você pagar agora 100% ao mês de juros, você vai pagar 6% ao ano e para mim. Esquece esse agiota. Essa história, avançando 50 anos, é a história do Grameen Bank. Esse é o professor Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006. Se acredita que 25% da população de Bangladesh, dentro desse grupo, 90% mulheres, se beneficiaram direto e indiretamente desses empréstimos e conseguiram realmente o que a gente chama de poverty alleviation, né? De sair daquela condição de pobreza por empreendedorismo. Mas aquilo não vinha só com crédito, ele vinha o crédito, e acho que a Patrícia falou uma coisa fundamental aqui, associado com assistência técnica. Você não pode só emprestar o dinheiro, você tem que prestar o dinheiro e entender qual é a situação psicológica daquela pessoa, entender qual é a situação operacional. Às vezes a pessoa não tem um calçado para vestir. Então não adianta a gente imaginar, supor que é só uma relação pecuniária. Ela é pecuniária também, e fundamental. Inclusive o professor Yunus diz, doutora Priscila, que o crédito deveria ser um direito humano. É super interessante essa ideia, porque é um experimento de baixíssima inadimplência
E o que depois os estudiosos, virou um case internacional da Nubank, foram entender é que o nome da pessoa é o último ativo dela. A sua dignidade como CPF, como bom histórico de pagador, é o seu último ativo. E o homem deixa esse ativo ser perdido com muito mais facilidade do que a mulher. Por isso que ao longo dos anos a mulher se destacou de forma tão importante. Eu fiz essa transição profissional, fui trabalhar na empresa global do professor Yunus. Por 6 anos aqui no Brasil, nós estruturamos um fundo calcado na tese de que você pode emprestar recursos ao invés de dar, não que um prescinda o outro. Acho que é muito importante esse ponto. A gente jamais diz alguma coisa contra o terceiro setor, muitíssimo pelo contrário. O que a gente diz é que é um arco de problemas. Alguns deles podem ser resolvidos com a lógica de negócios, outros muito não. Mulheres em situação egressas do sistema prisional, talvez não. Talvez você precise de uma atitude mais incidente e incisiva do terceiro setor. Mas algumas outras situações, inglês para populações vulnerabilizadas, óculos com preço de acesso, 40 milhões de crianças têm problema de visão no Brasil e elas são tratadas como TDAH. Elas não sabem porque problema de visão não dói. E a criança é inquieta, ela é difícil de se manter uma criança dessa na sala e a única coisa que ela está fazendo, ela não está enxergando o quadro nele. Só que ela não consegue explicar isso. E as pessoas tratam isso com remédio de uso restrito. Então, tem uma série de problemas que poderiam ser resolvidos com a lógica de negócios, e é isso que a gente advoga. Até para poder liberar a outra parte dos problemas que não podem ser resolvidos com a lógica de negócios, um recurso que é preciosíssimo. E para terminar minha fala, um dos exemplos que a gente trouxe, e o professor Yunus provoca muita gente no sentido assim, todo problema social que você vê, você tenta criar uma solução. Vira um cacuete, vira um hábito, né, de você tentar resolver as coisas. A gente se associou com uma empreendedora do Maranhão, chamada Lívia Viana, que criou um negócio social chamado Ela Faz. Ela forma mulheres para trabalhar no setor da construção civil. Quando você pensa em construção civil, você pensa em pedreiro, marceneiro, aquele cara que está no canteiro de obras. Mas desde bricolagem, que são pequenos reparos, montagem de armários, até gesseira, pintora, eletricista, encanadora, a mulher tem mais habilidade de coordenação motora, de coordenação fina do que o homem. Ela não é como uma gesseira, ela se desempenha muitíssimo melhor do que o homem. E a hipótese é que a gente consiga formar mulheres nesse campo para fazer frente justamente a uma reclamação constante. Falta gente na construção civil, falta trabalho qualificado. Está aqui uma oportunidade. 15 milhões de mulheres no país são donas de casa, chefes de família, sozinhas. Essa mulher não pode ter um pedreiro dentro de casa, um eletricista, um marceneiro, um encanador, sob risco de violência doméstica. E se a gente formasse um conjunto de mulheres que conseguissem, por exemplo, atuar nessa área? Esse é o tipo de solução que a gente traz, é o tipo de coisa que a gente vive amolando, né, doutora Sara, os bolsos da Faria Lima e da filantropia tradicional, para que uma parte desse recurso possa ser usado com uma lógica de reciclagem dos recursos. Eu comecei a formar uma cooperativa social dentro do sistema para mulheres que quisessem trabalhar na construção civil. Sim, porque a gente não pode assumir que todas elas vão querer o que queriam na época, que era bordar, costurar. Não, tem mulheres que gostariam de trabalhar na construção civil. Inclusive, esse grupo foi o grupo que fez a reforma do espaço dentro da Penitenciária Feminina 2 de Tremembé, para que a cooperativa de bordado, costura e crochê pudesse funcionar. Então existe mesmo, e existe ali dentro do sistema. Que é um estigma que a gente traz, né? O homem tem que trabalhar no serviço pesado e a mulher tem que bordar, costurar e pintar. Veja, se a gente não sair do nosso lugar de privilégio para estar com a palavra tão hoje usada empaticamente nos calçados dessas pessoas, para que elas nos digam o que pode ser necessário. E a resposta não vai ser única. Ela vai ser esse colorido de respostas, e acho que essa é uma beleza. E só para enfatizar o que você falou, a lógica de negócio, ela deve trabalhar muito bem com a filantropia de mudança sistêmica. Porque às vezes você ainda não tem a estrutura toda necessária para a lógica de negócio, como nós não tínhamos. A gente pensou na Tereza como um projeto a ser incubado pela filantropia de mudança sistêmica do Instituto Humanitas, porque de quem você acha que viria o capital, de qual
Faria Lima, Viril Capital, para trabalhar com esse tipo de gente. E esse tipo de gente é a nossa gente. É a nossa gente. Então, a filantropia de mudança sistêmica incide no problema, incide dentro do sistema, com o arcabouço legal, para poder gerar as ferramentas e o cenário ideal para que a lógica de negócio acontecesse dentro da Tereza hoje. Então, hoje nós temos uma situação em que as pessoas podem olhar e falar: eu quero investir na Tereza, eu quero comprar da Tereza, eu quero fazer eventos, contratar a Tereza. Mas antes a gente não tinha. E eu gostaria que alguém tivesse falado: olha, não, desculpa, isso já existia. Pensar dentro e fora, no atrás e no além, é muito importante. Porque é verdade, existe muita gente fazendo muita coisa dentro do regime, dentro do sistema. Mas a transição para fora é outra coisa e que nós precisamos dos economistas para nos ajudarem a fazer isso. Que é isso que a gente faz. Só para complementar, a gente fala de crédito, mas o crédito ele é a ponta, ele é o final dessa jornada. O que a Patrícia está trazendo é que todo um trabalho de capacitação na linguagem técnica, nós já chamamos de aceleração, isso. Que são, enfim, a incubação e a aceleração. Metodologias para isso, um olhar para essas pessoas. E essa ideia do crédito como direito humano, doutora Priscila, é uma coisa interessantíssima. Tem pessoas que se alfabetizam em música antes de saber escrever. O que o professor Inman nos diz é que a linguagem dos negócios, e esse é o grande paradigma que ele quebra, na época, antes dele, se acreditava que era só nos salões acarpetados. Como se a linguagem de negócio fosse muito distante. Só rico pode falar de negócio. E, na verdade, eu volto a essa questão. Quando você vai para Heliópolis, para Paraisópolis, para Brasilândia, é economia pura. São empreendedores de negócio com o mesmo talento do que os grandes empreendedores do Brasil. O que falta é crédito, capacitação, orientação, quebrar um sistema, quebrar o código de acesso para que essas pessoas possam realmente se privilegiar dos conhecimentos e crescer, né? E se não formos nós para fazer com que esse crédito aconteça, ele já está posto na praça. O crime organizado oferece esse crédito todos os dias. Todos os dias. Então a gente está perdendo em todas as frentes. É isso aí. E professora Adriana, até a gente vê a sua formação muito aprofundada e que vai além, que fala da saúde da mulher egressa do sistema prisional, e quando do cumprimento da pena, das questões de droga, das violências sofridas por essa mulher, que nos parece assim, é tão difícil de transpor essa realidade, essa dura realidade, principalmente nesse sistema que a doutora Patrícia também descreveu, né? Nesse sistema tóxico. Quais as suas considerações em relação à transposição por parte dessa mulher de todas essas agruras? Eu também vou me apresentar enquanto instruída. Eu sou Adriana, eu sou de 58 anos, 1,60m, ligeiramente gordinha, e estou no Dedo de Esperança. Aqui do lado esquerdo do palco estão todos os expositores, e agradeço a doutora Sara o convite. É um prazer conhecer você pessoalmente ou te rever. Exato. E aí a gente entra num outro temático, que é a questão da educação, que é a questão da capacitação, que é a questão da alocação do mercado de trabalho. Será que a educação ela tem que visar o mercado de trabalho? Será que a educação não é um movimento de civilidade? Totalmente. É civilidade. Nós não somos civilizados. Porque se eu tenho tudo, né? O plano, diretriz, missão, visão, valores, e lá o menino passa fome na unidade porque o maior não se tem compaixão pelo menor, não tem respeito pelo menor, ele precisa oprimir. Ele está oprimido, ele precisa imprimir. É a reprodução do ciclo da violência. Você só quer dar isso conscienciação, que é a evolução civilizatória. E aí eu fui para a educação. Eu fui para a educação, na faculdade de educação, depois para o pós-doutorado, com um personagem que é um presidente na minha vida,
Roberto da Silva presente nos deixou recentemente. Ele ia estar no filme Libertas. Porque o Roberto da Silva, ele foi tudo isso. E a minha irmandade com ele era menino, ele foi deixado pela mãe e nasceu bem de seu pai piano. Eu falei, não, eu conheci o Roberto em 92 discutindo aquele decreto que transferiu a administração penitenciária. Porque aquele cheiro de cadeia que você Quem é que conhece cheiro de cadeia? Você sabe, não tem ideia, é um cheiro próprio. É um cheiro, todo cheiro. Eu levei meu filho aos 6 anos, desculpa, mas eu levei meu filho aos 6 anos comigo uma vez. E aí eu perguntei pra ele, Dani, o que mais está te impactando? Ele falou o cheiro. É isso, né? O cheiro. O que só tem lá. É um cheiro de gente misturado com... Eu expliquei pra ele, é um cheiro de gente amontoada, misturado com falta de condições de sanitariedade. Não tem os produtos que tem na nossa casa para limpar o seu quarto. Porque se a gente não limpar o seu quarto, se você não limpar o seu quarto, se você não limpar seu banheiro, você vai cheirar a mesma coisa. Todos nós cheiramos. Essa falta de todos nós somos nós. Não é essa gente que cheira, nós cheiramos. E essa mistura, né? Não tem exaustão suficiente, então mistura comida, mistura a latrina, que não está limpa e não vai estar. Só um comentário, Helena, que a Patrícia trouxe a questão da gente ser uma sociedade escravocrata. Isso está impregnado no DNA da nossa sociedade. Eu lembro que a minha avó dizia que a Lei Áurea, ela abriu a porta da fazenda e colocou as pessoas para fora, ponto final. E fechou o portão, fechou a porteira. Quando você vê a abolição dos escravos nos Estados Unidos, um sequenciamento de direito à terra, de qualificação profissional que os escravizados de lá tiveram, é muito semelhante com o que você está tentando hoje das pessoas saindo do sistema prisional. E assim, um abraço. O nosso sistema é a repetição do que foi a escravidão. E ele é a continuação do que foi a nossa ditadura. Quem não sabe que a facção criminosa, o faccionamento, aconteceu dentro dos nossos presídios na ditadura? Vejam o jogo que mudou a história. Vejam o jogo que mudou a história. É muito difícil de ser visto. Da náusea, da repulsa, mas essa é a lição de um Brasil que não discutiu a sua ditadura, anistiou-se o que precisava ser julgado e hoje julga o que não tem julgamento para ser feito. E um grande problema no nosso país, não há investigação. De cada 4, uma pessoa é sentenciada. Tem 3 ali que são provisórios. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque os provisórios estão sendo faccionados. Eles nem têm sentença condenatória e tá todo mundo jogado junto. É de uma irresponsabilidade o que está acontecendo. E é de uma irresponsabilidade deste Estado o que está acontecendo. Porque foi o nosso secretário que tomou o seu mandato em Brasília para ir lá pessoalmente festejar o fim da saidinha, a volta do exame criminológico. Alguém fez um estudo de orçamento do quanto vai custar isso? A volta do estudo criminológico? E hoje nós temos 23 milhões de pessoas vivendo em zonas controladas por milícias e facções criminosas. Se isso não é uma briga por controle de território e por isso uma briga de soberania nacional, é o quê? E nós estamos falando de exame criminológico. Nós estamos falando de populismo penal. E os estudos mostram que todos os municípios que elegeram militares como prefeitos são municípios que pioraram na sua segurança pública. Porque segurança pública não é prender gente. Exato. Segurança pública é apoiar políticas públicas eu não falo nem de reinserção, sabia? Eu falo de inserção, de integração social. Essas pessoas não tiveram integração social. E agora vamos falar de reintegração social? Não, me desculpa. É querer enxugar o molhado com trapo. O tapete ficou curto, sabe? E se nós não gozarmos de espaços como esse para poder trazer especialista com uma generalista, para a gente trazer experiências
e colocarmos as especialidades em função de solucionar problemas e todos nos transformar, nos investirmos da responsabilidade de sermos desfazedores de nós. Temos que ser desfazedores de nós, cidadãos e cidadãs, que olham para a pessoa privada de liberdade como parte do seu problema, parte do problema da sua casa. É uma pena que a gente não possa levar mais gente para visitar presídio. Eu tive que ter uma permissão muito especial para o meu filho poder ir comigo. Mas por quê? Porque faz parte de qualquer formação humana o constrangimento. E nós vivemos numa perspectiva de autossuficiência e não mais de experimentar constrangimento. Acho que os grandes nomes que nos influenciaram na vida, mundialmente, localmente, foram pessoas que experimentaram muito constrangimento. E só por isso eles conseguiram desenvolver a compaixão. De fato. E memória, como você disse, que falta muita para a nossa sociedade lá. Educadores, falta. Eu decidi que eu ia comemorar um 7 de setembro sequestrado no 8 de setembro. E eu levei o meu filho para o Museu da Resistência. Então eu convido a todos que façam uma passagem pelo Museu da Resistência. E doutora Patrícia, já caminhando aqui para o final, primeiro gostaria de disponibilizar aqui a OAB e as comissões da OAB e a nossa escola para uma parceria, uma atuação conjunta, já nos compromissando aqui com esse trabalho, com esse tema, com o nosso Instituto Humanitas 360, já digo nosso, porque, como disse, essa tem que ser uma luta de todos nós. Queremos estar lá, inclusive, presencialmente, e há pouco eu estava vendo que uma das obras que parece que está sendo assim, um sucesso internacional do escritor francês que chama Edouard Louis, que ele fala sobre essa questão de violência doméstica e que a sua mãe vivia em relacionamentos que sempre com seu pai, depois com outros tantos casamentos que sempre desaguavam em violência doméstica. E uma reflexão que ele faz nesse livro, que é de um sucesso estrondoso, está sendo, quantas mulheres se livrariam desse círculo vicioso se tivessem um cheque. É muito interessante e eu vejo que esses caminhos, eles sempre demandam realmente uma harmonia econômica, uma independência econômica que foi vista, inclusive, por alguns governos que entendem que, por exemplo, a casa própria, ela tem que ser a escritura econômica da mulher, porque essa autonomia, ela que é a mulher de cuidados, a pessoa de cuidados e tudo mais, né? E a mulher tem sido muito sacrificada, sob todos os pontos de vista. Na reforma trabalhista foi assim, né? Com a diminuição de direitos específicos da mulher. Na reforma da Previdência Social foi assim, quer dizer, não observando os tempos de cuidado das mulheres com os seus filhos, com os idosos e tudo mais. Então ela foi mais uma vez sacrificada, tendo uma extensão do tempo de aposentadoria, realmente tudo muito doloroso e sabemos que muito mais gravoso ainda para a mulher egressa dos presídios. Então eu queria as suas considerações finais, as suas ponderações, o seu clamor final, para que a gente possa nos irmanarmos nessa luta pela qual já te parabenizo. Muito obrigada. Bom, como agradecendo. Eu fiquei com uma palavra, acho que uma colocação importante sobre os recursos. Realmente eles são escassos. Eu parto desse princípio para todos nós. E não importa o quanto alguém possa ter de recursos. Em algum momento isso tem limite e eles vão se mostrar escassos. Minha sugestão para a escassez dos recursos é a eficiência. É saber onde colocá-los.
é a priorização desse recurso e o acompanhamento para que esse recurso realmente chegue lá na ponta. No caso da população carcerária, o recurso colocado nos contratos de alimentação são enormes. Talvez os maiores recursos da Secretaria. E são recursos que não são vigiados. A comida chega podre, e a comida chega podre repetidamente. Ela borbulha. Tamanho estado de putrefação. E existem dias, e eu presenciei isso neste estado, que a comida não chegou. Num país condenado por estado de coisas inconstitucionais, em estados especialmente condenados por tortura, não chegar comida é uma tortura. Nós estamos falando de comida, mas falta saneabilidade. E tudo isso foi tido e é tido na nossa sociedade como o ditado do bandido bom é bandido morto. Caros e caras, se essa fosse verdade, se essa máxima tivesse alguma eficiência e alguma efetividade, hoje nós seríamos o terceiro país mais seguro do planeta. Hoje nós seríamos o terceiro país menos violento do planeta. E quem sabe não teríamos as terceiras maiores populações. Isso só quer dizer que nós estamos fazendo muito mal e que nós não sabemos fazer nada. Mas isso tem servido para eleger. Isso tem servido para eleger um Congresso, infelizmente, não conservador. Reacionário. Reacionário em pautas tidas como de costume. Me desculpa, é pauta de sobrevivência. É pauta de convivência. É pauta de vivência. É pauta econômica. Porque se esse recurso não está indo para o lugar certo, ele não está tendo a efetividade que ele precisaria ter, ele está indo para algum outro lugar. Então é pauta de corrupção mesmo. Sim. É pauta de corrupção mesmo. A gente precisa parar de colocar nomes bonitos às vezes. E a gente vai precisar tocar, olha, nessa sujeira. É pauta de corrupção. Senhores governadores, a população carcerária dos estados de vocês deveria e tem que receber atenção. Esse país precisa de investigação, polícia investigatória. Porque senão o que nós estamos vivendo é um processo de inquisição. É inquisitório, não é investigatório. E não é investigatório pela vida das pessoas, e não é investigatório pelos recursos das pessoas. Porque esses recursos são impostos. Nossos. E é uma falta de transparência na hora de discutir esse orçamento público. E é uma falta de transparência na hora de punir esse policial que coloca toda uma corporação sob júdice e duvidosa porque ele teve uma atitude incorreta. E é justo esse policial que não quer usar as câmeras. Por quê? Porque nós somos contra a transparência. Câmeras que servem para servir a vida deste policial e a sua lisura. O que eu tenho para dizer, para fechar a nossa conversa, é que há esperança. E se não houvesse esperança, nós não estaríamos aqui. Há esperança em cada mulher, em cada homem que teve essa experiência e que ainda está disposto a acordar todos os dias e a fazer daquilo um exemplo, daquilo uma alteração para a vida dos outros. Há esperança quando nós olhamos a nossa entidade de representação, que há anos atrás não entendia o uso da cannabis medicinal, hoje advogar pelo uso da cannabis medicinal. Há esperança quando nós não desistimos de lutar, porque outros dias virão e talvez algum resquício de vitória a gente só vai perceber porque a gente não desistiu aqui. E lá a gente vai colher. Eu acredito
na parábola do semeador. Quem planta, colhe. Muito obrigada, Gal. Quero agradecer enormemente a presença de todos os colegas que aqui estão. Eu farei na pessoa da nossa doutora Adriana. Foi muito rico, de muito aprendizado, e assim encerramos mais um evento da ESA, mas com a certeza de que brevemente estaremos novamente comungados para tratar desse tema e possivelmente com avanços que já começam hoje, que já começam aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.